Você já conheceu alguém que parecia encantador na primeira impressão, mas com o tempo foi destruindo sua autoestima, manipulando sua percepção da realidade e usando você como ferramenta para os próprios objetivos? E quando você tentou colocar limite, a máscara caiu? Esse tipo de pessoa tem um nome: narcopata. Mas o que a psicologia e a psiquiatria realmente dizem sobre isso? Esse termo ele existe nos manuais diagnósticos e o mais importante, essa personalidade tem tratamento? É exatamente isso que a gente vai explorar aqui hoje, com base na ciência, claro, sem exagero, sem romantismo, sem sensacionalismo, sem julgamento. Então, fica comigo, sejam bem-vindos ao canal Psicoalidade. Meu nome é Fernando Rodrigues Greco, eu sou psicólogo e psicoterapeuta cognitivo-comportamental. E hoje eu vou falar sobre a narcopatia. Eu quero começar com uma informação que talvez possa te surpreender. A narcopatia, ela não é um diagnóstico oficial da psiquiatria e da psicologia. Esse termo ele não existe no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, nem na CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Mas isso não significa que esse padrão de comportamento não exista. O que chamamos de narcopatia é, na clínica, uma combinação de 2 ou mais transtornos de personalidade reconhecidos. E entender isso com precisão faz toda a diferença. O termo narcopatia, ele surgiu para descrever uma personalidade que combina narcisismo extremo com traços psicopáticos. Na psiquiatria, o conceito mais próximo disso, ele foi formulado pelo psicanalista Otto Kennenberg, em 1984, chamado de narcisismo maligno. O Kennenberg ele descreveu esse narcisismo maligno como uma síndrome composta por 4 elementos centrais: o transtorno de personalidade narcisista, que é o núcleo, o transtorno, os traços antissociais significativos, desrespeito às normas e às pessoas, a agressividade e o sadismo egocintônicos, que significa que a pessoa ela não sente que isso é um problema dela. Para ela isso é o jeito dela e é normal ser assim. E o funcionamento paranoide, a desconfiança, a tendência a ver os outros como ameaças ou inimigos. E diferente da psicopatia pura, onde existe uma frieza total, o narcopata ele ainda precisa de admiração, ele quer ser reconhecido como superior. Para o psicopata puro, isso não importa, isso não faz diferença. Então, quando alguém fala narcopata, essa pessoa ela está se referindo a esse espectro. É uma pessoa que combina grandiosidade narcisista com frieza emocional, manipulação calculada e muitas vezes sadismo. Pelo DSM-5, que é o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, ele requer pelo menos 5 dos 9 critérios que eu vou falar agora para vocês, que são presentes de forma persistente, desde a vida adulta jovem e em múltiplos contextos, que são a grandiosidade, o sentido exagerado de autoimportância. A pessoa ela superestima suas conquistas e ela espera ser reconhecida como superior.
Fantasias de grandeza, preocupação constante com fantasias de poder ilimitado, sucesso, beleza ou amor ideal. Crença de ser especial. A pessoa ela acredita que ela só pode ser compreendida por pessoas igualmente especiais ou de alto status. A necessidade excessiva de admiração não é uma vaidade comum. Todos nós temos um pouco de vaidade. É uma fome emocional, é uma necessidade muito grande por validação constante. O senso de direito espera tratamento especial e favorável, sem precisar justificar o porquê. Exploração interpessoal usa as pessoas como meios para atingir os seus objetivos e não sente culpa por isso. Falta de empatia, a dificuldade genuína de reconhecer ou se importar com sentimentos alheios. Inveja. Frequentemente, essa pessoa ela inveja os outros ou acredita que é invejada por eles. Arrogância, comportamentos e atitudes condescendentes, de superioridade. Agora, quando nós falamos em narcisismo maligno, o que as pessoas também chamam de narcopatia, nós podemos adicionar mais essas características, que é a manipulação sistemática e calculada, mentira como estratégia e não como exceção, ausência de remorso genuíno, agressividade que pode ser velada ou explícita, necessidade de controle sobre o outro. E aqui eu vou falar algo que é muito importante, e que a clínica ela acaba mostrando isso pra gente. Existem dois subtipos principais de narcisismo patológico. O grandioso, que é aquele que nós conhecemos como uma pessoa arrogante, dominadora, encantadora na superfície, que entra na sala, que ela precisa ser o centro de tudo, ser o centro das atenções. E tem o vulnerável, que ele é muito menos reconhecido. Por quê? Porque ele é mais introspectivo, ele é hipersensível à crítica, ele vive se sentindo incompreendido e injustiçado. A manipulação, nesse caso, ela é mais sutil. Frequentemente, essa pessoa ela usa a vitimização, o silêncio e a culpa. E os dois, eles podem ser igualmente destrutivos nos relacionamentos. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem é: a narcopatia, ela nasce ou ela é criada? A resposta é os dois. É uma interação complexa entre a biologia e a experiência. Do ponto de vista genético e neurobiológico, alguns estudos eles sugerem a predisposição herdada, incluindo variações ligadas à sensibilidade emocional, agressividade, baixa tolerância, à frustração. E há também achados neurobiológicos relacionados ao processamento de emoções e à função do córtex pré-frontal. Do ponto de vista do desenvolvimento, dois padrões parentais opostos estão associados ao surgimento do narcisismo patológico. A supervalorização, a criança ela é tratada como excepcional, especial acima de tudo, sem limites adequados. Ela cresce acreditando, literalmente, que ela é diferente das outras. A negligência e a humilhação precoce. Aqui, o narcisismo, ele é uma defesa. A criança que não recebeu espelhamento emocional adequado,
que não foi vista, validada, amada de forma saudável, ela pode desenvolver um eu grandioso como proteção contra a dor da rejeição. O psicanalista Heinz Kohut, ele foi o pioneiro nessa compreensão. Quando os cuidadores falham na função de espelhamento, a criança ela não consegue construir um self coeso e real. Ela cria um eu grandioso para poder sobreviver, segundo ele. E isso não é desculpa, é explicação. E entender a origem não significa aceitar o comportamento. O diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, ele é feito exclusivamente por um profissional de saúde mental, seja um psicólogo, um psiquiatra, através de uma avaliação clínica mais aprofundada. Não existe um exame de sangue, exame de imagem ou questionário online que diagnostique isso. O processo ele envolve entrevistas estruturadas, histórico de vida, observação de padrões ao longo do tempo. Instrumentos como o Diagnostic Interview for Narcissism e a escala de psicopatia de Hare, eles podem auxiliar quando há suspeita de comorbidade antissocial. Com relação a números, o transtorno de personalidade narcisista, ele afeta estimadamente entre 1% a 6% da população geral. Em contextos clínicos, essa prevalência ela pode subir até para 17%. E é mais frequente em homens, embora a subnotificação em mulheres seja um fator relevante. O narcisismo maligno, sendo mais grave, ele é bem mais raro. E essa, eu acredito que seja a parte mais esperada e também mais difícil de ouvir. O prognóstico do narcisismo patológico, ele é reservado. Isso significa que as mudanças elas são possíveis, mas elas são muito difíceis, lentas, e elas dependem de uma variação fundamental, que é a própria pessoa querer essa mudança. E aqui é que está o grande problema. Por quê? Porque no narcisismo patológico, como ele é egocintônico, a pessoa ela não percebe seus traços como um problema dela. O problema na visão dela é sempre do outro. E ela raramente chega ao consultório dizendo, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Ela chega porque o cônjuge ameaça ir embora, ou porque ela perdeu o emprego, ou porque está passando por algum tipo de crise. Algumas pesquisas no Journal of Nervous and Mental Disease, em 2024, mostraram que mudanças significativas elas podem acontecer após 2 anos e meio a 5 anos de uma psicoterapia consistente. A pessoa precisa estar bem engajada com o tratamento, querer muito essa melhora, essa mudança. E as abordagens que elas mostram mais evidências de eficácia são a terapia focada na transferência, a terapia de esquema, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia comportamental dialética. Claro que outras psicoterapias, elas também podem ajudar bastante, ter uma boa eficácia, mas essas são as que são mais reconhecidas. Com relação aos medicamentos, não existe um medicamento específico para transtorno de personalidade. Os medicamentos, eles podem ser usados
para tratar comorbidades como depressão, ansiedade, instabilidade de humor, mas elas não alteram o núcleo do transtorno. Então, se você chegou até aqui e você está se lembrando de alguém específico na sua vida, um parceiro, um familiar, um chefe, é importante dizer algumas coisas para que você saiba. Primeiro, o diagnóstico ele não é um papel seu, tá? Só um profissional pode diagnosticar. Então, mas reconhecer padrões de relacionamento destrutivos é legítimo e importante para ajudar na busca de ajuda, na busca de uma ajuda profissional. Quem convive de perto com uma pessoa narcisista, maligna, frequentemente acaba desenvolvendo sintomas de depressão, de ansiedade e até estresse pós-traumático. O sofrimento dessa pessoa é real e merece uma atenção especial. E talvez, uma coisa que seja também muito importante, é que você não vai curar essa pessoa com amor, dedicação ou paciência. A mudança ela só vai acontecer se a pessoa realmente quiser. É uma coisa que vem de dentro. E buscar apoio profissional para você mesmo é um ato de cuidado e não de fraqueza. Então, recapitulando um pouco, a narcopatia ela não é um diagnóstico oficial. Ela é um padrão que descreve e que é clinicamente reconhecível como narcisismo maligno, que é uma combinação do transtorno de personalidade narcisista com o transtorno de personalidade antissocial, com traços antissociais, agressividade, funcionamento paranoide. É uma condição muito séria, que é de difícil tratamento, mas não é impossível da pessoa melhorar, desde que ela queira. O conhecimento sobre esse tema, ele não serve para rotular as pessoas. Ele serve para que você compreenda melhor os padrões ao seu redor, para que você proteja a sua saúde emocional e para que tome decisões mais informadas. Então, se esse contexto ele foi útil para você, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. E me conta aqui nos comentários, você já conviveu com alguém que tenha esses padrões? Como é que foi essa experiência? Espero que vocês gostem aqui do conteúdo e até o próximo vídeo.